Vai. Espectadores da Rede Colmeia, nós estamos aqui na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, litoral do estado, com o nosso querido irmão, o deputado Márcio França, que já foi prefeito dessa cidade. Aliás, dizem que depois que ele passou por essa cidade, a cidade não é a mesma. Estamos também com o nosso querido irmão Joaquim, que é secretário de transporte da cidade atual aqui em São Vicente. Aliás, me parece que a secretária adjunta, o nosso querido irmão, ambos são da loja Estrela de São Vicente, aqui na cidade de São Vicente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso querido irmão Márcio França sobre a maçonaria na política. O que o amado irmão acha sobre isso? Olha, você sabe que há anos a gente vem discutindo, e agora com o apoio, inclusive, do Estado de São Paulo, que eu acho que é importante, esse apoio importante, as pessoas não confundirem política com política partidária. A maçonaria não deve ser uma instituição secreta, deve ser discreta. E a gente, desde o ingresso na ordem, eu venho batendo que nós ocupamos posições muito importantes no passado. Todas as grandes decisões do Brasil, a libertação dos escravos, a República, enfim, todos os grandes passos brasileiros tiveram um pouco da mão da ordem. E a ordem, portanto, tinha uma atuação política no sentido largo, muito importante e muito decisiva. E como houve o problema do golpe militar de 64, a ordem acabou assimilando uma tese de que ela devia ficar reclusa e só interna, quer dizer, vinculada apenas à liturgia na sua atuação, as coisas importantes da liturgia, mas que não é só isso. Por exemplo, você não pode ter, um irmão não pode ser duas pessoas, ele é uma pessoa só. Ele entra na loja e ele está em sintonia com seus irmãos, enfim, está lá numa confraternização. Depois, quando ele sai dali, ele é assaltado por um menino na rua que tem 14 anos e que mete um tiro no carro dele. Aí ele fala, poxa, mas eu sou da ordem, enfim, quer dizer, a ordem precisa atuar. A ordem precisa influenciar as decisões brasileiras, porque a nossa omissão ao longo desses últimos 20 anos, 30 anos, de certa forma, ajudou a produzir um país errado, como nós temos hoje, com muitas distorções sociais. Os princípios da ordem, igualdade, fraternidade, liberdade, são princípios que o Brasil ainda não tem na sua plenitude implantado. Então, o correto pelo tamanho que a ordem tem, pela posição que os irmãos exercem no mundo profano e na própria ordem. Seria uma covardia, seria um desserviço nós não atuarmos politicamente. Às vezes a ordem fala, não, mas já temos uma creche, ajudamos uma creche é pouco para a ordem, entendeu? Um hospital é pouco para a ordem, um asilo é pouco para a ordem. A ordem tem que influenciar na política pública do idoso, na política pública do jovem, na política pública da mulher. Quer dizer, a ordem tem que atuar e é possível fazer isso. E antigamente, quando a gente falava isso, Joaquim foi meu secretário da Fazenda, foi meu secretário de Transporte, foi secretário conosco em vários momentos, 18 anos que eu fui aqui em São Vicente, tudo que eu falava era apenas tese, porque nós não tínhamos ainda experimentado isso na prática. Aqui em São Vicente, enquanto eu fui prefeito e agora como prefeito Décio, a ordem atua decisivamente, atua dentro do governo, atua com diversos secretários, com diversas pessoas, e não é à toa que aqui em São Vicente nós governamos a cidade já há 12 anos, vamos para 16 anos agora, com as maiores reeleições do Brasil. Eu fui reeleito com 93%, o Décio, que é nosso assessor, que é irmão nosso, foi eleito com 82%, hoje as pesquisas apontam 85%, quer dizer, já se vão 16 anos de governo maçom em São Vicente, que é um governo maçom, onde tem uma grande maioria maçônica, 54 irmãos envolvidos no governo, no primeiro escalão, segundo escalão, enfim. Agora, mas a ordem não pode participar de política, isso é uma bobagem. A ordem tem que participar de política no sentido de influenciar as decisões políticas. Hoje eu me elegi deputado federal com 215 mil votos, um dos mais votados do Brasil, uma votação extraordinária, com certeza com o apoio de muitos irmãos do estado de São Paulo, que nos ajudaram, com o apoio do Baluc e de outros irmãos importantes. E eu me sinto no dever, na obrigação de prestar conta do meu mandato e ao mesmo tempo de receber
sugestões, informações, palpites, ideias que podem acrescentar para melhorar o Brasil. Ora, tempos atrás, foi um boletim de informação do meu mandato para todas as lojas. E depois até vou contar um episódio desse, você vê como é que ainda tem uma coisa retrógrada, conservadora nesse assunto. Foi um boletim, junto com o informativo da Ordem, foi o meu boletim. Como poderia ir de qualquer outro irmão, como Michel Temer, que é irmão nosso, como William Huck, que é irmão nosso, e que são deputados. Em Brasília tem vários deputados, 47 deputados que são deputados federais, como eu, eleitos e que são irmãos de loja. Quando eu cheguei em Brasília, fui lá procurar alguns deles, eles falaram: Márcio, não me procure, não fale nada sobre maçonaria comigo, porque a maçonaria nunca quis me ajudar em nada, sempre foi contra que eu participasse de política, não quero mexer com política, também não quero mexer com maçonaria. Isso é um erro dos irmãos e um erro nosso. Eu tenho tentado mostrar, e agora com o meu mestre tem sido mais fácil, que a maçonaria tem que influenciar. Com esse nosso formulário espalhado, um irmão de São Paulo, que não me conhecia, viu o endereço, entrou em contato, porque ele havia tido um problema de câncer na sua vida pessoal e procurou ajuda no hospital público, uma fundação, aliás, e essa fundação ajudou a curá-lo. E ele se sentiu na obrigação de ajudar essa fundação. Precisava arrumar recursos para comprar uma máquina sofisticada, etc, etc. Ele me procurou, nós estamos montando uma grande cadeia, né, de apoio em todo o estado de São Paulo para poder juntar o dinheiro, os 3 milhões de reais necessários, sem que qualquer irmão ajude com um único real. Nós vamos conseguir esse dinheiro apenas com a força política da Ordem, fazendo com que cada loja, cada obreiro, cada venerável vá falar com o seu prefeito, com os vereadores da cidade, para que a cidade apoie a fundação, que é uma fundação pública e que ajuda todos os cidadãos do estado de São Paulo. E eu falei a ele que se precisasse de falar com o ministro da Saúde e conseguir recursos, nós conseguiríamos até com facilidade, porque como eu sou líder de uma bancada hoje de 78 deputados no partido do Bloco Parlamentar de Esquerda, eu teria facilidade nisso. Mas eu achei mais importante o movimento político da Ordem de conseguir o dinheiro do que arrumar o dinheiro em si. O movimento político, quer dizer, porque hoje, se a gente conseguir mostrar que consegue arrumar uma máquina de 3 milhões no hospital, quem sabe os irmãos se conscientizam que a gente consegue arrumar 50 milhões para construir, por exemplo, um grande centro de referência para idosos. Quem sabe a gente consegue arrumar amanhã uma alteração na lei criminal. Hoje, por exemplo, tem um projeto aprovado nosso lá que permite aos juízes, obriga, aliás, os juízes a considerar todos os antecedentes criminais de um jovem quando ele cometeu um crime quando ele era jovem. O menino comete um crime com 16 anos, 15 anos, é condenado a 3 anos de internação, vai ser internado na FEBEM por 3 anos, quando ele chega com 18, comete outro homicídio e ele entra como primário. E nós alteramos essa lei com aprovação na Câmara. Ora, será que não era uma causa justa para que a maçonaria se movimentasse a favor da aprovação de um projeto desse? E aí eu posso citar um monte de exemplos, né? E esses exemplos todos, antigamente, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, a maçonaria influenciava decididamente, né? Quer dizer, imagina o Zé Bonifácio, que é nosso vizinho aqui de Santos, que foi patriarca da independência, né? E que é a pessoa que, para nós todos, é referência na maçonaria. Imagina que alguém dissesse para ele: o Zé Bonifácio, não pode, você é maçom, não deve se meter com política. O Brasil estaria até hoje talvez como escravo, né? Quer dizer, então não tem sentido, ao contrário disso. A maçonaria tem que participar e é importante. Lá na prefeitura, naquele tempo, Joaquim coordenou e até hoje coordena uma cadeia que nós montamos também, assim, com a Comec, uma cadeia chamada 3 Pontos, que é um grupo de maçons que dentro da prefeitura, como são maçons, eles recepcionam informações, sugestões da maçonaria quando nós vamos fazer uma grande atuação na cidade, uma movimentação muito grande, por exemplo, uma obra importante, ou recebemos um recurso para fazer uma grande urbanização, etc. Os irmãos sugerem alterações, sugerem novas ideias em cima daquele recurso, e aí o filtro disso é essa operação 3 Pontos, que os irmãos têm facilidade de acesso ao prefeito e à prefeitura em função dessa atuação. Quer dizer, por todos os motivos, maçonaria e política tem tudo a ver. Só que o que a pessoa